Obrigado, presidente Eunício. Presidente Eunício, eu começo, inclusive, sugerindo que o som dessa campainha seja reduzido pelo menos em 50%, que uma hora vai matar um senador aqui do coração, não é? Ela realmente, é porque o plenário está vazio. Quando o plenário está cheio, nem eu escuto ela. Pois bem, venho a esta tribuna para falar sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aprovado no finalzinho do mês de setembro, aqui no Senado Federal e na Câmara Federal. Pois bem, eu sou relator da Receita de 2018 do Governo Federal. Em reunião com os técnicos do Congresso Nacional, eu pedi a eles que detalhasse para mim esses 30% que foi criado, retirando das emendas impositivas de bancadas para o financiamento especial de campanha. E aí, então, os técnicos me disseram que não havia detalhamento no PELOA, no Projeto de Lei Orçamentária Anual. Eu, então, pedi a um funcionário, a um assessor, que imprimisse a lei e me trouxesse. E quando ele me trouxe a lei, eu fui, então, ler. E fiquei estarrecido. Por exemplo, amigo senador Flexa, o dinheiro que irá bancar as campanhas públicas em 2018 sairá da onde, senador Flexa? Da onde, senador Flexa? Para todos nós e para o povo brasileiro, sairá das emendas impositivas das bancadas, das 27 bancadas do país. Essa emenda, no valor de 162 milhões de reais para cada estado e Distrito Federal, ou seja, 30% disto, indo mais um pouco. Ou seja, todas essas emendas representará para o exercício de 2018 4 bilhões e 400 milhões de reais. Mas, lamentavelmente, esta não é a verdade. A lei que foi aprovada aqui no afogadilho não diz isto. Enganou o povo brasileiro. E eu aqui agora vou explicar para todos os senhores. E acredito eu que centenas de deputados federais e dezenas de senadores aprovaram essa lei sem saber o que estavam aprovando. Eu não tenho dúvida disso, porque já conversei com a meia dúzia e todos eles acham que este Fundo Especial de Financiamento de Campanha será composto por esses 30% retirado das emendas impositivas de bancada em 2018, mais a renúncia fiscal do horário gratuito de televisão. Isto não é verdade. E aí, então, eu vou lá, eu vou na lei. A lei diz o seguinte, artigo 16C, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC, é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, vírgula, em valor ao menos equivalente, em valor ao menos equivalente. Olha isso aqui. Esta pessoa que fez isso tem nome, endereço e CPF. Na verdade, ele não deveria ser economista. Ele deveria ser um professor de português. Ele deveria ser um professor de gramática, porque ele é extremamente habilidoso. Ele conseguiu enganar centenas de deputados e dezenas de senadores.
Se nós pegarmos aqui o radical dessas palavras e o sufixo dessas palavras, vocês vão perceber o tamanho da armadilha que foi colocado nas costas do povo brasileiro. O dinheiro para as campanhas de 2018 não é 1,3 bilhão de reais. O valor que vai manter as campanhas o ano que vem vai ser determinado pelo Congresso Nacional. Vai ser o Congresso Nacional que vai falar para o governo federal: eu quero 3 bilhões, eu quero 5 bilhões, eu quero 10 bilhões, eu quero 15 bilhões. E o governo federal não vai ter como não dizer que não vai fazer. Ele vai ser pressionado a fazer, porque esse Congresso aqui pressiona mesmo. Só que o povo brasileiro não sabe disso. Não sabem disso. E aí então eu fui conversar com essa grande jornalista economista, Miriam Leitão. Ela ficou estarrecida. E ela então publicou uma matéria ontem. Eu disse: me diz que eu estou errado, me diz que eu estou enganado, porque isso não pode ser verdadeiro. Isso aqui é engodo, isso aqui é enganar o povo brasileiro. Ela então chamou os seus técnicos e me disse: o senhor não está enganado. E aqui então ela pega e solta uma matéria ontem. Miriam Leitão, blog de Miriam Leitão. Fundo partidário tem brecha que permite tirar dinheiro de qualquer área do orçamento. Quem está dizendo isto aqui, esse blog é de Miriam Leitão, essa tão respeitada jornalista economista. E aí então ela diz: a Lei 13.487, que criou o fundo partidário, não estabelece que o dinheiro virá das emendas parlamentares. Quem alerta é o senador Ataídes Oliveira, que é relator da Receita do Orçamento do ano de 2018. E é bom que se diga, lei que eu não votei. Ataídes, que votou contra a criação do fundo, foi analisar novamente o texto da lei e descobriu que foi aprovado não exatamente o entendimento geral do assunto até agora. E ela continua na matéria. Essa lei foi votada no afogadilho, na pressa, para poder valer para as eleições do ano que vem. E tem certeza de que centenas de parlamentares não sabem no que votaram. O texto foi redigido maldosamente. Abriu-se mais do que uma brecha, uma porteira aberta para que o dinheiro não fique restrito às emendas e para que 30% seja simplesmente o piso, afirmou o senador Ataídes, a quem está aqui nessa tribuna discursando. O texto, continua, o texto diz que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha será constituído por um valor, aspas, ao menos equivalente a 30% das emendas. Ou seja, 30% passará a ser o piso, tão somente como piso, tão somente como parâmetro, para que o Congresso Nacional, em 2018, fale quanto é que o povo tem que pagar pelas campanhas. Olha que barbaridade! E continua, passará a ser piso da despesa e as emendas servirão apenas para parâmetro para o total dos gastos. Aí ela continua a matéria. Especialistas, ouvidos pelo blog, confirmam essa visão. Agora já não sou só o meu entendimento. Ela consultou especialistas. E ela diz o seguinte, que os especialistas confirmam a minha visão. E disseram que há, inclusive, dúvidas sobre se o teto de gasto irá incidir sobre essas despesas. Olha isto, olha isto. Os especialistas disseram o seguinte: talvez não precisa nem obedecer o teto de gastos. Essa lei tão importante aprovada aqui no Congresso Nacional, enviada pelo presidente Michel Temer.
Os técnicos disseram o seguinte, olha, pode inclusive, no nosso entendimento aqui, eu estou percebendo que pode inclusive nem respeitar o teto de gastos. Aspas, aspas. Portanto, está tudo na palavra. A lei não estabelece que o dinheiro virá do fundo. Já há um entendimento geral aqui no Congresso de que o texto foi escrito assim de propósito. Fecho aspas. Disse um especialista de orçamento que preferiu não se identificar. Não sei quem é esse especialista, mas a competente Miriam Leitão teve o cuidado de procurar os técnicos aqui do Congresso Nacional e eles disseram exatamente isto. Portanto, a coisa é muito grave. E só para se ter uma noção, mais uma informação, no dia 26/9, a lei foi aprovada no Senado Federal. Dia 5/10, foi aprovado na Câmara Federal. E no dia 6 foi publicado, sancionado e publicado pelo presidente da República. Ou seja, em menos de uma semana, essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. Até eu que votei contra, não sabia dessa armadilha, desta maldade que foi feita com o povo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a campanha de 2018, o povo brasileiro vai pagar muitíssimo caro. E não vai ser 1,3 bilhão, não vai ser 3 bilhões, não vai ser 4, não vai ser 5. Vai ser quanto esse Congresso Nacional achar que precisa, que deve, para continuar comprando voto nesse país. Lamentavelmente, eu sou um recém-chegado na política. Hoje eu tenho a mais absoluta certeza que poucos parlamentares neste país têm voto. Poucos, mas é muito poucos. A maioria usava o dinheiro do povo para chegar ao poder. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas doravante, espero eu, que o povo brasileiro tenha aprendido a lição e que saibam escolher os seus representantes. Representantes que tenham história e que tenham serviço prestado e que sejam honestos. Senhor presidente, não me leve a mal a minha indignação, mas essa lei foi uma grande armadilha. Eu acho que nós poderíamos ter sido mais claros com o povo brasileiro. Fala, olha, nós vamos gastar 4 bilhões nessa campanha, nós vamos gastar 5, porque aqui ficou muito pior do que aquele propósito anterior, que nós estávamos aqui, o Congresso estava falando de 5 bilhões e 600. Aqui agora sim, aqui agora quem vai determinar o valor é o Congresso Nacional. Agradeço, senhor presidente, a vossa excelência, e aqui está chegando o senador Rigufe. Rigufe, me diz, senador, o dinheiro da campanha de 2018, se o presidente Eunício permitir, só para tirar uma dúvida, o dinheiro da campanha de 2018 vai ser composto por quê? Você poderia falar, se o presidente nos permitir? Senador Thaís, eu estava ouvindo o seu pronunciamento, eu votei contra a criação desse fundo eleitoral aqui, não acho que isso é o que melhor preserva o interesse público do contribuinte brasileiro. Está se tirando um dinheiro que, na minha concepção, deveria estar na educação, na saúde, simplesmente para os partidos financiarem as campanhas. Como Vossa Excelência colocou no seu pronunciamento, não tem um valor fixo, esse valor pode ser 4, pode ser 5 bilhões, e eu não tenho como concordar, por isso votei contrário. Na minha visão, a campanha deveria ser financiada apenas com doações de pessoas físicas e com limite de doação. E essa é a minha visão, eu respeito a posição dos outros, mas na minha concepção esse seria o melhor caminho. Vossa Excelência sabia que essa lei foi uma
Foi uma armadilha. Vossa Excelência sabia que a história das emendas é simplesmente um parâmetro, um piso para designar, uma vez que a lei diz o seguinte, em valor ao menos equivalente. Vossa Excelência sabia disso? Porque eu não sabia. Eu vim descobrir agora. No dia da votação, no meu pronunciamento aí nessa tribuna, eu coloquei que, primeiro, o dinheiro das emendas é um dinheiro que, por exemplo, tem gente que coloca de forma errada, tem gente que coloca, pode ter desvios, tem gente que pode colocar em setores que não são prioritários. As minhas, por exemplo, eu coloco para a saúde do Distrito Federal. Hoje tem remédios para câncer na rede pública do Distrito Federal que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Então, se vai pegar esse dinheiro das emendas e colocar para a campanha política, você está tirando um dinheiro de áreas essenciais. Em segundo lugar, os programas partidários fora das eleições. Eu acho que poderia acabar, sim, os programas partidários fora das eleições, mas não carrear esse dinheiro dessa renúncia fiscal para os partidos financiarem as campanhas. Eu acho que se nós estamos precisando de recursos para a saúde, poderíamos carrear esses recursos para a saúde. Por essas e outras é que eu votei contrário à criação desse fundo mas aqui. Mas a coisa é muito pior do que Vossa Excelência está falando, senador. Estou concluindo agora, senhor presidente. A coisa é muito pior do que a sua preocupação de tirar esses 30% das emendas. É muito pior. As emendas, senador Rigoff, segundo aqui o entendimento de alguns técnicos aqui do Congresso Nacional e da Miriam Leitão, essa competente jornalista e economista, é que as emendas só servirá de parâmetro, de piso. Portanto, a coisa é muito pior do que Vossa Excelência imagina. Muito pior. Quem vai determinar quanto é que vai ser a campanha de 2018, que o povo vai pagar, vai ser o Congresso Nacional. Na discussão do orçamento. Falar, por isso é que eu votei de forma contrária. Bilhões? Não, porque se fosse só das emendas, né, o valor das emendas de mesmo 2018 assim está tirando dinheiro da saúde, que deveria estar na saúde. Mesmo assim seria errado. 4 bi 374 milhões, ou seja, seria 1 bilhão e 300. Mesmo assim está errado, mas é pior que isso. Por que não pode fazer com doações de pessoas físicas? É pior. Senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência. Por isso que eu votei contrário à criação desse fundo. Eu agradeço Vossa Excelência pela atenção e pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado.